Olá pessoal, retornando ao Dá Minha Força para Enem, no tópico de hoje nós vamos estudar funções. Na verdade, nós vamos apresentar na aula de hoje a teoria das funções. Fiquem muito atentos às funções, porque é certo cair uma questão. Cuidado, não acho que essa disciplina seja fácil. Fica atento aos principais detalhes. Nós sabemos que no Enem tem questões que são muito fáceis, tem questões que são difíceis, mas não significa que você acertou uma questão difícil, você conseguiu a sua aprovação, a sua pontuação. Então é importante a gente ter total domínio de toda a disciplina, principalmente quando fala-se de matemática, que tem muitos detalhes. Então, nas funções, na teoria, nós vamos começar de forma bem simples, tá? Vamos falar primeiramente do sistema cartesiano. O sistema cartesiano, ele é composto por uma coordenada chamada x e outra y, onde x é conhecido como as abscissas e a y ordenadas, tá bom? É importante saber isso, claro, é sempre importante. Então, quando a gente faz o nosso eixo cartesiano, que nós apresentamos dessa forma, chamando isso de x e isso de y, os valores representam as abscissas estão aqui e os valores representando as ordenadas estão aqui. Tudo bem? Então, quando fala-se de sistema cartesiano, estamos falando de x e y. Para localizar um ponto no plano, é importante você ter essa ideia, porque quando a gente está falando de x e y, a gente está trazendo uma informação de algum lugar geométrico. Esse lugar geométrico, nesse caso, é um plano. Nós estamos falando de duas dimensões, onde o ponto P está representando nessa posição, sendo A e B as suas abscissas e as suas ordenadas. Então, de forma bem simples, esse ponto aqui poderia ser chamado de um ponto x0 e esse aqui um y0, tá bom, pessoal? Até aqui de forma muito simples, estamos falando somente de sistema cartesiano, de x, de y, de abscissas e ordenadas. Então, de posse disso, nós vamos resolver agora um exemplo. Só que antes de resolver um exemplo, deixa eu te trazer uma ideia aqui. É o seguinte, suponha que você tenha, vamos falar aqui, o ponto A e B, que é igual ao ponto C e D. O que eu quero dizer? Quando eu afirmo que o ponto, isso aqui representa um ponto P e esse aqui representa um ponto Q, por exemplo, no sistema cartesiano, no plano. Quando eu estou dizendo isso aqui, eu estou afirmando que A é igual a C e que B é igual a D. Tudo bem? Tranquilo até aqui. Você deve estar falando, tá muito fácil, tá tranquilo. Que bom que você pense dessa maneira, então guarde todos os detalhes. Nesse exemplo, o que nós queremos apresentar é justamente isso que a gente acabou de fazer. É o seguinte, ele diz que A e B pertencem aos números inteiros e ele quer saber, determine A e B para que essa função, ou seja, a relação entre os pontos seja válida. Então nós vamos fazer o seguinte, sabemos que esse valor é igual a esse valor e que esse valor é igual a esse valor. De posse disso, nós fazemos 4A menos 2B é igual a 6, 3A mais B é igual a 7. Temos aí agora um sisteminha. Para resolver esse sistema não é muito difícil. Nós vamos igualar, nós queremos somar essas duas equações para eliminar uma das incógnitas, sendo A ou B. Como eu posso pegar esse B, multiplicar por 2 e na soma subtrair desse aqui de cima, vai tornar a minha equação mais fácil, então eu multiplico ela por 2, resultando 6A mais 2B igual a 14, beleza? Reescrevendo, nós temos 4A menos 2B igual a 6, nós vamos somar todo mundo, 6A mais 2B igual a 14. Então, vamos somar essa galera. 4A mais 6A, 10A, menos 2B mais 2B mais 0, 6 mais 14,
20, chegamos à conclusão que 10A igual a 20, logo A igual a 2. Tudo bem? Operação bem rápida. Agora, para encontrar o valor de B, basta pegar esse valor 2 e substituir, por exemplo, nesta equação. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 2B é igual a 6. Temos 8 menos 2B igual a 6, resultando que o 8 vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Ele é maior, então ficou menos 2B, 6 menos 8, menos 2B é igual a menos 2. Por fim, encontramos que B é igual a 1. Tudo bem, pessoal? Então, um exemplo simples, direto, porém importante para que você treine, que você guarde essas informações. Vamos dar continuidade. Agora começa a vir um pouco das teorias que nós temos que ficar atento. E quando a gente fala de produto cartesiano, nós temos uma simbologia. Essa simbologia vai ser melhor representada quando a gente fala de vetor ou chegar lá em geometria analítica. Porém, nesse princípio, já em funções, ele já começa a falar do produto cartesiano. E é aí que muitas pessoas pecam, muitas pessoas perdem as questões no Enem. É o seguinte, o produto cartesiano é representado por esse símbolo, um X, tá? E o que ele diz? Ele diz que o produto cartesiano entre A e B é a seguinte definição: dado x e y são abscissas e ordenadas, tal que x pertence a A e y pertence a B. Essa aqui é a linguagem do Enem, é a linguagem da matemática. Nós temos que ter isso na mente, isso tem que estar correndo nas nossas veias para que a gente não erre as questões, tá bom? Então, olha só, ele chega aqui e fala assim, dado o exemplo, sendo A o conjunto 0 e 1, B o conjunto 2, 3 e 4, ele quer o produto cartesiano. Nesse caso, ele está querendo trabalhar em termos de conjunto, você não está observando? Então, a gente já está saindo, daqui a pouquinho a gente vai entrar na parte gráfica, mas ele está falando aqui de conjunto. Então, você tem que estar atento a isso. Então, olha só, ele quer o produto cartesiano de A e B. O produto cartesiano de A e B, nós vamos representar da seguinte maneira. Vamos fazer assim, ó. Vamos apresentá-lo aqui. 0 e 2, 0 e 3, 0 e 4. Ou seja, o primeiro elemento com cada elemento de B. Agora, o segundo elemento com cada elemento de B. 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. Tudo bem? Então, essa aí foi a representação do produto cartesiano de A por B. Tá bom? Então fique atento a isso, não é essa questão, não é para fazer aqui, nesse caso, quando está falando do produto cartesiano de dois pontos ou produto cartesiano de dois conjuntos, é isso que ele está trabalhando, é um elemento do primeiro sendo representado aqui com todos os outros, o segundo elemento com todos os outros, tudo bem? Agora nós vamos apresentar para esses mesmos elementos, para esses mesmos pontos, a representação gráfica. É importante que você tenha isso em sua mente e fique muito atento a um pequeno detalhe que nós vamos trazer agora. É o seguinte, nós temos aqui a representação gráfica y e x. Tudo bem? Nós vimos que os pontos representantes de x, nesse caso, são os pontos de A. Os pontos de A são 0 e 1. 0 e 1. Nós queremos fazer A, produto cartesiano, B. O resultado que nós encontramos foi 0 e 2, 0, 3, 0 e 4. Tivemos 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4. Tudo bem? Se não tem nenhuma restrição, nesse caso, nós estamos falando de bolinha fechada. Já já a gente vai ver isso. Qual seria a resposta da sua questão, se fosse uma questão, pensando numa questão de Enem, o que nós teríamos? Teríamos uma questão do Enem, justamente
isso aqui. Essa sendo a resposta da representação do produto cartesiano de A por B. Então, fique bem atento, tá bom? Vamos às observações, e essas observações são a cara do Enem, porque ela está dizendo o seguinte: o produto cartesiano de dois conjuntos iguais é aquele conjunto ao quadrado. O produto cartesiano de A e B é diferente do produto cartesiano de BA. Você pode pegar aquele exemplo, refazê-lo, trocando, e você vai ver que o produto cartesiano de AB é diferente do produto cartesiano de BA. Um escalar multiplicando o produto cartesiano A e B é igual. Então a gente sabe do produto cartesiano para entrar no produto escalar é igual a N vezes A vezes N vezes B. Quando a gente falar lá da notação vetorial, isso aqui vai ficar muito mais claro. Por isso que a gente tem que ficar atento. E agora, um exemplo e uma coisa muito importante, pessoal. Isso aqui é muito importante. Essa linguagem de pertence, não pertence, você pensou que isso ia ver isso em conjuntos, mas não. Pertence, não pertence ao produto cartesiano. Eis aqui a dica. Se ele pertence, significa que a bolinha é fechada. Se ele não pertence, bolinha aberta. Mais à frente, em funções, nós vamos ver com bastante detalhe isso. Mas já fique ligado. O exemplo é o seguinte: dado o conjunto A e o conjunto B, ele quer o produto cartesiano de A por B, né? Ele está querendo justamente A por B. Sendo que A, o conjunto, ele é fechado em 1 e ele é aberto em 3. No conjunto B, ele é aberto em 1 e fechado em 4. Então, nós vamos representar 1 em 3, 1 em 4. Quando a gente faz o produto cartesiano, como que fica o produto cartesiano desses camaradas? Vão ficar assim. Vamos fazer aqui AB, né? Ficou A cartesiano B. Vamos lá. Então, ficou 1 por 1. 1 e 4. Vocês viram isso? Tranquilo? Agora, 3 e 1. 3 e 4. Então, agora nós vamos representar aqui no gráfico. Quando a gente tem aqui o elemento 1 com o elemento 1, você observa que o elemento aqui está bolinha aberta, porque um deles está com o quê? Aberto, ou seja, não pertence ao produto cartesiano. Tá? Então, se for chave fechada, bolinha fechada. Se for aberta, bolinha aberta, tá bom? Ou se tiver bolinha aberta também, tá? Então, fechado, só essa restrição aqui. Todo mundo fechado, bolinha fechada. Então, 1 com 1 ficou aberto, 1 com 4, os dois estão fechados, bolinha fechada. 3 com 1, os dois estão em aberto, e 3 e 4 também aberto. Esse é o produto cartesiano. Refaça esse exercício da plataforma e fique ligado, tá bom? Agora nós vamos resolver um exercício do Enem. É um exercício bem simples, mas eu trouxe esse exercício para a gente poder entender um pouco como que acontece algumas coisas no Enem. É o seguinte, ele diz assim, ó, um estudo, tá pequeno, na próxima aula eu vou trazer exercício com uma caixa maior, mas eu vou ler para você. Um estudo sobre o problema do desemprego na Grande São Paulo, no período de 85 a 96, de 1985 a 1986, realizado pelo SEAD, é um órgão lá de São Paulo, apresentou o seguinte gráfico da taxa de desemprego. Aqui está dizendo a porcentagem de desemprego, aqui está dizendo os anos de 1985 a 1996, ele quer. Pela análise do gráfico, é correto afirmar que no período considerado a maior taxa de desemprego foi de 14%? Não, não foi de 14%, porque nós temos aqui 16%, uma bolinha fechada. Se fosse bolinha aberta, realmente a gente teria de 14%, mas a bolinha é fechada, então faz parte do nosso conjunto, faz parte da análise, faz parte do nosso eixo cartesiano. Então tá aqui, ó, 16%, essa aqui não é, tá fora. A taxa de desemprego do ano de 1995 foi o menor período. 95 está batendo aqui em cima, não é o menor período seria em 89. Então, essa também está errada. Essa é uma questão que não podemos errar. A partir de 1992, a taxa de desemprego foi decrescente. Não, não é verdade, né?
e depois ela decresce, mas depois a taxa de desemprego ela cresce novamente. Então, ele está pedindo a análise de 85, muito atento a isso, pessoal, a 1996. Vamos para a letra E. A taxa de desemprego foi crescente no período de 88 a 91. De 88 a 91 não é verdade, porque de 88 a 91 ele está decrescendo. Então, essa também está errada. A nossa resposta é a letra B. No período de 1985 a 1996, a taxa de desemprego esteve entre 8% e 16%, e é justamente o que o nosso gráfico diz. Estamos entre 8% e 16%. E aí, essa é a resposta, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Continue conosco. Na próxima aula tem exercício, tem mais teoria. Refaçam esses exercícios. Fiquem ligados nessas teorias. Anotem todos os detalhes. Lembre-se, acertar a questão mais difícil no Enem não te dá certeza de aprovação nenhuma, tá bom? Temos que acertar as difíceis e as fáceis também.